Bom, eu vou iniciar agora a nossa segunda aula, mas aí eu vou mostrar como foi o desdobramento da primeira, né? A primeira eu falei só sobre números e strings, e eu vou mostrar aqui que na descrição do vídeo anterior tem a aula em PDF, então você pode baixar pelo Google Drive a aula em PDF. E também um link para acessar o Cloud Open Access. A aula fica mais ou menos assim, ó. Aí tem vários comentários e as linhas de programação. Tem as linhas de programação e tal, e as explicações aqui. Ou seja, não necessariamente você vai poder só assistir o vídeo, você pode também assistir, ou na verdade só escutar e ler o PDF, que vai estar mais ou menos a mesma coisa. As linhas de programação que eu coloco são praticamente as mesmas, só que no primeiro vídeo, no caso, foram um pouco diferentes. Mas nesse segundo eu vou tentar ser fiel ao PDF. E é isso. Eu acabei virando aqui sem querer, mas enfim, acho que é assim que faz. Aí você pode ver aqui, então a aula em PDF no Drive. Então clica aqui e vai ser direcionado para o Drive e lá você pode baixar a aula que vai estar em PDF. Então você pode ver pelo celular, pelo computador mesmo. E acompanhar melhor as informações. É bacana porque tem os comentários aí, fica bem interessante. Porque às vezes não dá pra entender muito bem o que eu tô falando aqui, não sei, eu tenho uma dicção ruim, e lá vai estar escrito, pelo menos ajuda bastante. Então a gente vai pra a segunda aula vai ser a gente vai falar um pouco sobre, ver sobre listas e primeiramente sobre operações assim, básicas, operações triviais que a gente consegue ver em outras linguagens e obviamente uma opção seria diferente. Soma, subtração, etc. Como eu disse, o curso é voltado para pessoas que sabem pouco assim, de programação, né? Na verdade é um curso de introdução à programação com o Wolfram, basicamente. E eu vou tentar deixar o mais fácil possível a compreensão. Então a gente vai começar com as operações, com as quatro operações, né? Então se eu digitar 2 mais 2 e Shift Enter para rodar, né? Obviamente a saída é 4. E se eu colocar 5 menos 1, Shift Enter, a saída é 4 também. Se eu colocar 2 asterisco 2, que é 2 vezes 2, a saída é 4 também. Se eu colocar 8 barra 2, ou seja, 8 dividido por 2, a saída é 4 também. Aí se eu colocar 21 dividido por 4, opa, a saída saiu 21 dividido por 4. Então observe que ele retornou uma saída em fração. Para que o valor numérico seja indicado, a gente utiliza o comando n, que é de numérico. N maiúsculo, né? Porque todos os comandos do Wolfram começam em maiúsculo. Esse é o padrão da linguagem. N abre o chave, enfim, esse negócio. Deus do céu. Em pleno período. É 21 dividido por 4. E fecha isso aqui. Então fica 5,25, que é o resultado de 21 dividido por 4, numericamente. Uma das outras operações básicas são raiz. Se colocar SQRT, né, que é raiz quadrada. Raiz de 16, por exemplo. O resultado é 4. Mas eu também posso utilizar os símbolos no pallets. Então, bora ver onde que fica o pallet aqui. Insert. Aqui, ó. Caracteres especiais. Bem aqui tem raiz, ó. Não, raiz? Não, isso não é raiz, não. Aqui, ó. Raiz. Raiz de 25. 5. Observe que o símbolo visto no Palette Classroom Assistant no Wolfram Matemática tem um ambiente Palette Classroom Assistant e Basic Math Assistant. Você pode utilizar esses operadores, mas aqui no caso a gente
online é diferente, né? Bom, a gente pode fazer potência também, né? Que é 2 elevado a 3, por exemplo, que vai dar 8. Eu também posso usar 2. Deixa eu ver assim. Será que vai dar assim? Não. Deixa eu ver. Tá. 2. Vamos ver onde é que fica. Eu não tô achando aqui no. Não tem aqui. Enfim. Então vai deixar isso pra depois. Ah não, tá aqui. Tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Enfim, infelizmente não estou conseguindo fazer levar o valor aqui. Deixar para a próxima. Mas dá para levar também. Pelo Wolfram Matemática, que é o software que dá para fazer essa linguagem natural, dá para fazer normalmente. Ou seja, dá para fazer o 2 elevado a 3, só que o 3 fica em cima ali do 2, entendeu? Com um design mais bonito, como se fosse no Word do Excel. Do Excel não, do pacote Office. Tá. Trigonometria. Então é possível a gente colocar aqui cosseno de π. Ó, observe que eu coloquei começando maiúsculo, né? Cosseno e π dividido por 4. 1 dividido por raiz de 2. Olha, veja que por padrão a linguagem trabalha com ângulos em unidade de radianos. Para utilizar o padrão de graus, a gente utiliza a indicação degree após o valor angular. Ou seja, se eu quero cosseno de 45, eu tenho que colocar cosseno, aí 45, assim é o cosseno de 45. Então a gente vai continuar vendo aqui, por exemplo, o seno, que é assim, π dividido por 4. A tangente, então, tangente, π dividido por 4. E os arcos segue a mesma lógica, só colocando o arc na frente. Ou seja, arco tangente é arc, tan, então arc, aí tan com maiúsculo também. Aí de 1, por exemplo, é π sobre 4. Vou dar uma dica aqui, que para você retornar o último valor, se quiser mostrar, sem estar armazenado, a gente coloca o símbolo de porcentagem e ele repete o valor, entende? Aí no caso, se eu quiser fazer π sobre 4 vezes 4, né, eu coloco assim não preciso digitar π sobre 4, aí vezes 4, e fica π. Isso é interessante quando a saída anterior é muito grande, você não quer copiar, e você também não deu um valor para ela, você não deu na verdade um nome a uma variável. Aí você quer retornar ela e só utilizar o sinal de porcentagem. Agora a gente vai aprender a trabalhar com listas. Assim, é um pouco mais difícil, é longo, então vai ser dividido em 2 aulas. Vou começar a trabalhar com listas agora e a gente acaba na próxima. O que são as listas, né? Os vetores ou listas, aqui a gente tratará como um só. São conjuntos de componentes agrupados em uma lista ou tabela. Essa lista ou tabela pode ser chamada de vetor. A sintaxe para indicar esse vetor é o símbolo de chaves.
E são separados os elementos por vírgulas. Então a gente vai aprender aqui a criar um vetor. Um vetor, ou como você quiser chamar a lista, enfim. Colocando números em um vetor e armazenando a indicação vetor 1. Então a gente vai chamar um vetor de vetor 1. Vetor 1 é igual. Aí vou abrir aqui chaves. 1,3,4,7,8. Por exemplo, esses que são os elementos do vetor. Se eu colocar Shift Enter, a saída obrigatoriamente será o vetor. Esses elementos aí. Agora, se eu quiser criar um vetor que mostra um intervalo de números, a gente utiliza o comando range, que cria um vetor no intervalo indicado. Quando é utilizado só uma indicação numérica, o programa retorna um intervalo como se tivesse iniciado a contagem em 1 e acabando no número especificado. Por exemplo, se eu colocar range 15, eu coloquei só uma indicação, 15. Então significa que a contagem começa em 1 e vai até 15. Então ele vai criar um vetor que começa de 1 e acaba em 15. Então 1, 2, 3, 4, 15. Agora se eu colocar duas indicações. Bom, quando é utilizado duas indicações numéricas, separadas por vírgula, é claro, o programa retorna o intervalo como se tivesse iniciado a contagem no primeiro valor e acabado no segundo valor. Então, range 3,7, e ele começa em 3 e acaba em 7. 3 até 7. E se eu quiser fazer o contrário, por exemplo, range 7,3, não retornou nada. O que a gente vai aprender, se eu quiser fazer do 7 indo para 3, eu tenho que inverter o vetor. Eu não vou ensinar isso agora, mas tem como. É simples. Bom, e agora eu não quero ir de 1 em 1. Eu quero, saber enquanto vai ser o meu passo. Então, quando eu utilizar uma terceira indicação, que ela também é separada por vírgula, aleatoriamente, o programa retorna o intervalo como se tivesse iniciado a contagem no primeiro valor, acabado no segundo valor, fazendo isso no passo do terceiro valor. Ou seja, range começando em 2, indo para 5, de 0.5 em 0.5. Então ele vai começando em 2, aí ele vai somar 0.5. Aí depois vai somando 0.5, 0.5, até chegar em 5. Então 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Bem claro. Daniel, por que aparecem esses pontos aí? No 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos? Porque ele entendeu que isso aí na verdade é tem um nome para isso, não é um número inteiro, entende? Ele está acontecendo um ponto flutuante ali. Acho que a gente vê isso em programação em Python, C, que tem os números inteiros, int, né? E tem um tipo de número lá, float, que é tipo flutuante, uma coisa assim. Enfim, aí esse tipo de número que não é um inteiro, né? Então, olha, ou seja, ele retornou um intervalo que são somados o passo até alcançar o último valor. No exemplo mostrado, podemos verificar que o intervalo inicia em 2 e acaba em 5. Mas esses valores intermediários têm a distância entre si de 0.5. Sem essa terceira informação, o passo é considerado 1. Então, se a gente não tem essa terceira, vai de 2 a 5, com um passo de 1. Então, se eu colocar o range de 2 a 5, o passo é 1. Então, vai de 2, 3, 4, 5. Então, ficou bem claro isso. Agora a gente vai estudar um dos comandos mais utilizados por mim assim, até hoje, que é o table. Que é pra gente... que seja possível obter um vetor por meio de uma regra estabelecida. Então a gente vai estabelecer essa regra pelo comando table. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Table i elevado ao quadrado, vírgula, onde o i inicia em 0 e acaba em 4. Então eu fecho a chave aqui e fecho esse outro aqui. Acho que é colchete, não sei. Deixa eu voltar.
Então, table i ao quadrado. O que ele fez aqui? Table i ao quadrado i de 0 a 4. Então, ele fez assim, cada elemento aqui vai ser essa função i ao quadrado. Então, aqui i ao quadrado. I começou em 0, então i é 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0, isso. Aqui tô Dora Aventureira. I ao quadrado, agora o i ao quadrado é 1. Então, 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é 1. Aí o segundo, i, agora o i não é 0, não é 1, agora ele é 2. 2, então i é igual a 2, então 2 elevado ao quadrado é 4. Então 0, 1, 2, eu observo que estou contando, 0 a 4. Então 0, 1, 2, 3, agora é 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Entende? Então essa aqui é a função que eu estabeleci, a regra. E isso aqui é o intervalo desse valorzinho aqui, que é o i, no caso da variável. É bem simples assim, tá? Só no PDF vai estar explicando melhor. E agora eu posso fazer isso em passos também. Se eu colocar table, agora eu não quero, a regra vai ser só i, por exemplo. A regra vai ser só i. I que inicia de 1, i, vírgula, que inicia de 0, vai até 3, mais que vai de 0.3 a 0.3. Deixa aqui. Aí, no caso, a regra é o próprio i. Então, i é 0 até 3, indo de 0.3 em 0.3. Observe que ele se equipara ao outro lá, né? Então, beleza. Lá no PDF eu vou colocar mais comentários e mais exemplos, né? Mas enfim. É possível fazer outros tipos de operações também. Por exemplo, eu posso pegar um número e dividir os elementos dele no vetor. Por exemplo, se eu colocar ou seja, dividir esse número inteiro, por exemplo, se eu colocar 1989, cada elemento vira um número desse número inteiro aqui. É bem interessante a gente fazer isso para fazer análise de números, né? Enfim. Então, o que aconteceu aí em cima? Foi criado um vetor que fragmenta um número inteiro em seus elementos, nessa lista. Se o vetor tiver como elementos outros vetores, a gente vai ver agora um caso especial que é matriz. Então, se um vetor, a gente vê aqui que um vetor, cada elemento dele é um número, mas imagina que cada elemento desse vetor for um vetor. Então eu vou colocar aqui, ó, vetor 2, sendo que cada elemento dele aqui será um vetor. Então o primeiro vetor é 1,2, o segundo vetor é 4,5, o terceiro é 6,7, e aí eu fecho no final porque fica um vetor fora e cada elemento é um vetor. Shift Enter, a saída é isso aí. Eu também consigo trabalhar o table aí dentro. Vou colocar table, ó. Table. Aí eu abro, porque assim, como lá era número, né, então a gente colocava a regra i não sei o que. Então aqui a gente vai ter que abrir chaves e fazer isso aqui vai ser o vetor que vai ter a regra lá tal. Então eu vou colocar aqui com 3 elementos, por exemplo, a, vírgula, a mais um, isso, a mais um, vírgula, a elevado ao quadrado, por exemplo, onde o a inicia em 0 e acaba em número 10. Observou aqui, né? São 3 elementos, então ao invés de números agora vão ser vetores. Então o primeiro vetor, ele vai ter todos eles vão ter essa regra, a mais 1, a elevado ao quadrado. Então a começa em 0 e acaba em 10. Então o primeiro vai ser 0, 0 mais 1, 0 elevado ao quadrado. Enfim, depois 1, enfim. Assim como foi mostrado anteriormente. Vou mostrar o passo de cada um, mas você pode analisar bem que vai estar seguindo a regra aí corretamente. Então, por exemplo, aqui no A igual a 5, 5 mais 1 é 6,
e o 5 elevado ao quadrado é 25, assim como está seguindo a regra. Então ficou bem claro aí. Mas o jeito que está mostrado aqui é feio, né? E se eu quiser visualizar melhor essa matriz? Eu posso utilizar o Matrix Form, que ele transforma esse vetor e mostra de uma maneira como se fosse uma matriz mesmo. Então eu vou utilizar aqui o porcentagem e utilizar duas barras. Matrix. Aí ele mostrará como se fosse uma matriz. Então isso aqui se resume nessa matriz, certo? Eu vou mostrar outro exemplo, que é o vetor 3. Se o vetor 3 for igual a 1,0, aí eu fechar aqui depois 4,3, não, 4,5, 6,7 e depois barra. Pessoal, observe que eu vou te mostrar aqui que se você coloca, tá vendo? Aí essa aba aqui vai mostrando várias coisinhas aqui, né? Aí eu posso ir de seta para cima ou seta para baixo. Aí eu escolho qual é que eu quero. Na verdade eu quero Matrix Form, né? Aí eu clico em Enter, ele já preencheu ali. Shift Enter, rodou e tá aí, ó. 0, 5, 5. Então a gente pode ver aqui que isso aqui é uma linha, vírgula. Isso aqui é outra linha, vírgula. Isso aqui é outra linha. Então a gente consegue já encontrar esse padrão. Então, assim, eu acho interessante você evitar utilizar esse tipo de linguagem. Por quê? Porque se eu colocar vetor 3, a saída não é mais o vetor, e sim o Matrix Form. Entende? Aí a gente pode ver que se eu colocar vetor 1, o vetor 2, né, que eu vi lá em cima, ele é um vetor mesmo, entende? E o vetor 3, ele não é um vetor, ele é um Matrix Form. Então existe uma diferença aí, um é lista, outro não é. E o de cima fica um pouco mais difícil trabalhar com ele. A gente vai, por exemplo, para eu extrair esse vetor 3 aí, eu tenho que colocar vetor 3 e depois usar esse comando no final aqui, ó. Aí que aparece. Então a gente vai até agora entender o que significa isso aqui, esse 1. Então isso se chama capturar elemento do vetor. Então lá no vetor 2, vetor 2, Shift Enter, a gente vê que é isso aí, ó. Então a primeira linha é 1, 2, a segunda linha é 4, 5, a terceira linha é 6, 7. Se eu quiser capturar a primeira linha, então é vetor 2, aí eu clico isso aqui e coloco 1, primeira linha. Aí essa primeira linha saiu. E por exemplo, como eu vi, como mostrei, isso não é presente no Matrix lá, no vetor 3. Se eu colocar vetor 3 e eu quiser capturar o vetor 3, a primeira linha, o vetor 3, não vem a linha, vem o vetor. Porque eu acabei de tirar ele do Matrix e transformei ele numa lista. Para eu pegar da lista o primeiro elemento, eu vou colocar vetor 3, primeiro, e depois primeiro de novo. Aí que aparece a primeira linha. Então eu sugiro evitar trabalhar com Matrix Form, a não ser que seja só para visualização. Para visualização, ok. Agora se você quiser armazenar uma variável com o Matrix Form, é um equívoco muito grande. Então, é isso. Aproveitando o ensejo, a gente vai interessante salientar como são consultados os valores dentro desse vetor. Então a gente viu lá que o primeiro era 1, né? E se eu colocar assim, ó, vetor, isso lá era de matriz, né? Se eu colocar vetor exemplo é igual a um vetor mesmo normal, não é uma matriz, 4, 5, 6, 7. Vou colocar ponto asterisco, ponto vírgula, só para mostrar que na aula anterior também a gente coloca ponto e vírgula para não mostrar a saída. Vou colocar vetor exemplo
primeiro elemento. A saída é 3. Né? E eu posso usar também first. Ó. First, que é primeiro. Vetor. Exemplo. E a saída é 3 também. Para eu achar o segundo elemento, então eu coloco o vetor. Exemplo 2. Então o segundo elemento é 4. E assim sucessivamente. Se eu quiser achar o último elemento, especificamente, eu não sei nem qual é o encerro, mas eu quero achar o último elemento. Então a gente usa a palavra last, que significa último em inglês, né? Sempre iniciando letra maiúscula, last, vetor, exemplo e fecha. Shift Enter. Então 7, né? Como a gente viu, 3, 4, 5, 6, 7. Essa aula ficando grande. Então observa que o valor do sexto elemento não é possível. A gente viu aqui que como é que aconteceu isso aqui, né? 3, 4, 5, 6. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, né? Ó, vou voltar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4. Isso tem quantos elementos aqui dentro? 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos. Por exemplo, se eu quiser colocar vetor, exemplo, número 6, ou seja, está fora do range, está fora desse tamanho, então ele é 5. Agora se eu fizer o 6, ele vai dar, obviamente, um erro, né? Ele indicou ali um erro. Por quê? Ele está dizendo aqui, ó, que a parte 6 não existe. Então é bom a gente salientar que você precisa conhecer o tamanho do vetor para, né? Enfim. É possível a gente pegar um vetor. Peraí. É possível pegar de um vetor mais de um elemento e colocar em um vetor. Esse aqui é um pouco diferente. Assim, a gente estava vendo como consultar vetores, tá? Agora a gente vai tentar manipular um pouco do próprio vetor. Então o que eu quero fazer é pegar uma quantidade de vetores no vetor existente. Então se eu colocar, por exemplo, esse aqui vai ser um vetor que eu vou chamar de VT, inicia em 0, aí vai 2, vai 4, vai 6, vai 8, vai 10 também. Então aqui vírgula para não aparecer. Tá, armazenei aqui VT igual isso. Se eu colocar a palavra take, que é pegar, eu quero pegar desse vetor VT 4 primeiros elementos. Então ele vai pegar 0, 2, 4, 5. Isso aqui é pegar os elementos e colocar em outro vetor. Então eu peguei os elementos 4 primeiros e coloquei em outro vetor. Então eu posso colocar 4, né? Vou chamar de 4. Vai ser igual a take. Então eu posso chamar assim. Então esse vai ser o vetor 4. O vetor 4 vai ser esse vetor que pega os 4. Então os 4 elementos. Primeiros elementos do vetor. O comando take, ele inicia da lista a quantidade de elementos que você deseja. No caso ali foram 4 primeiros elementos. Mas a gente também pode selecionar um intervalo que a gente queira. Então, se eu colocar take, VT, vírgula, aí chaves, né? Eu quero que inicie do quarto elemento e vai até o sexto elemento. Então ele pegou 1, 2, 3, 4. 4 é o 6, ó. Então 6 é o quarto, quinto e sexto elemento. Ó, quarto, quinto e sexto elemento. Beleza. Bora aprender a fazer uma outra coisa também. Esse aqui, o que a gente aprendeu? A fazer, a pegar, a take. Agora a gente vai tentar eliminar. Então, se for necessário eliminar o limite de vetor, a gente utiliza drop. Se eu colocar drop, que é descartar, né, ou eliminar, VT, vírgula 2, o que ele vai fazer? Ele vai eliminar os 4 primeiros elementos. Então, os 2 primeiros elementos, VT, vírgula 2. Então ele pega esse VT, tira o primeiro e o segundo e só começa a partir do terceiro. E a gente também pode trabalhar com intervalo. Então, drop VT novamente, que é o nosso vetor exemplo. Quero que comece do 2 e acabe no 4. Então, vou tirar o 2.
O 2, 4, não. O segundo elemento é esse aqui. Segundo, terceiro, quarto, né? Ele vai tirar o 2, o 4 e o 6. Aí ó, ficou o 0. Aí começou do 8. Ok. E agora, se a gente quiser pegar os últimos números, então, bora lá. Drop, é muita coisa, gente. Drop, VT, vírgula. Aí eu quero pegar os últimos 4 números, pelo menos 4. E eu eliminei os últimos 4 números, ó. Então VT 1, 2, 3, 4. Eu eliminei os últimos 4, então fica 0 e 2. E se eu quiser pegar os últimos 4, eu coloco take VT, vírgula menos 4. Aí ele pega os últimos 4. Aqui eu eliminei os últimos 4, agora eu peguei os últimos 4. Os últimos 4 são 4, 6, 8 e 10. Então bora lá, tem mais coisa ainda. Nesse caso ali foi pegar os últimos 4. Vamos agora aprender a adicionar um elemento dentro de um vetor existente. Então eu vou criar aqui um vetor 4. Tem muito vetor aqui. Vetor 4 vai se chamar 3, vai ser 3, 5, 6 e 7. Vamos adicionar nesse valor o vetor 70. O valor 70. Vamos adicionar nesse vetor o valor 70. Então append to, adicione. Desculpa, só tá append. Append to vetor 4, vírgula, aí eu vou adicionar no vetor 4 o valor 70. Então, tipo 3, 5, 6, certo? 70 no final. E se eu quiser colocar, ó, se eu quiser vetor 4, quando eu consultar o vetor 4, olha gente, apareceu 70 lá no vetor 4. Então ele foi modificado, de verdade. Ele não foi só pego, foi eliminado. A gente não pegou os elementos, agora a gente está realmente modificando os elementos numa variável que já está ali guardada. E agora a gente vai tentar adicionar 3 elementos juntos num elemento só de uma vez só. Bora ver. Se eu tentar colocar assim, append to, eu vou adicionar ao vetor 4, deixa eu ver, 3 elementos aqui, ó, 1, 3, 4. Aí tem um erro, né, porque tem números e vetores. Ó, vou até mostrar como matriz aqui, dessa forma. Aqui tem até um equívoco aqui, ó. Eu coloquei 5 aqui, desculpa. Vetor 4. Ó, o vetor 4 ficou com elementos e no final um vetor. Se eu colocar, se eu quiser mostrar esse método, ó, eu vou só mostrar, não estou modificando o vetor 4, hein? Só mostrar, ó, o que aconteceu? Ficou elemento, no final ficou um vetor, então tem coisa errada aí. Eu quero colocar esses elementos aqui dentro, eu quero achatar isso. Observe, achatar. Então eu uso flatten, que é achatar em inglês. Flatten, achata. Eu quero achatar o vetor 4. Ó, e achatou o vetor 4. Agora se eu vou mostrar isso mais forma. Agora sim, ficou 1, 2, 4. No PDF vocês vão ver que eu trabalhei de uma maneira diferente. Eu chamei um vetor, esse append to vetor 4, eu chamei de outro valor, de outro vetor. E é como se eu armazenasse 2 vezes o mesmo vetor. Então acabei errando um pouco, né, nessa escolha, mas está lá, vocês vão ver. Tá, eu falei lá que aquela dimensão 5 o vetor ultrapassou, né? Então eu vou mostrar bem aqui, ó. Lá atrás, a gente foi consultar o valor 6, não tinha. E agora, se eu quiser saber o tamanho desse vetor, o tamanho desse vetor, eu uso o length, não sei como também, mas se eu escrever isso aqui, ó, você lembra daquele lá que eram 5 elementos, eu estava tentando achar 6, o nome dele era vetor exemplo. Ó, ele tem 5 elementos, então o comprimento dele é assim. A gente viu lá também que tem um vetor 2, então length, o vetor 2
tem 3 elementos. Aí a gente vai ver lá quem era vetor 2. Tá. O vetor 2 era essa matriz. Ela não tem 3 elementos. Você viu ali que ele tem vários elementos, só que cada elemento desse, que são 3, eles, na verdade não são 3, são 3 vezes 2, né? Como se fosse 6 elementos. No entanto, os grandes elementos são as linhas. Então, quando a gente coloca o length para uma matriz, ele vai indicar só o número de linhas. Então a gente viu aqui que, na verdade, ele pegou esse vetor e viu só a quantidade de linhas. Então, 1, 2, 3 linhas. Então aqui foi length, vetor 2, ficou 3. E se eu quiser realmente saber a dimensão dele, eu coloco dimension, né? Dimensão vetor 2, que o vetor 2 é uma matriz. Aí o que ele vai sair? Ele vai sair um vetor. E o primeiro valor aqui é a quantidade de linhas. Então são 3 linhas e 2 elementos em cada linha. Essa matriz. A gente já está grande já, a gente vai acabar por aqui. É isso, vocês de preferência olhem o PDF e até a próxima. Tchau.